Oi, eu sou Natália Cruz, eu sou veterinária oncologista, especializada em oncologia. Eu atuo hoje exclusivamente na radioterapia e a radioterapia foi uma oportunidade que eu tive ao longo da minha formação. Eu consegui fazer um treinamento fora do Brasil, nos Estados Unidos, com a parte da radioterapia e eu decidi me dedicar então exclusivamente a esse tipo de tratamento oncológico. A radioterapia é uma das modalidades de tratamento do paciente oncológico que tem como objetivo inibir o crescimento do tumor ou diminuir o tamanho do tumor, principalmente aqueles tumores inoperáveis ou para tratar margem comprometida após uma cirurgia. Por exemplo, a gente trata bastante tumores de cabeça e pescoço, porque são regiões de difícil acesso cirúrgico. Então, tumores intracranianos, tumores nasais, tumores orais, ou em casos de margem comprometidas, por exemplo, nos sarcomas, nos mastocitomas. Meu nome é Patrícia, eu tô trazendo o livro para fazer o tratamento. O tumor a gente ficou sabendo porque teve um dia que ela começou a ficar meio desnorteada, com a cabeça mais dobrada assim, né, virada, tendendo pro lado direito. E não quis mais comer e teve que levar para ser internada. Lá ela ficou 4 dias internada, tomando alimentação pela veia, porque ela não queria comer. A gente trouxe ela para São Paulo para ver no neuro, fazer os exames, e foi quando foi constatado um tumor na cabeça dela. Estamos aí para dar mais tempo de vida para ela poder ficar mais perto da gente por mais tempo e com saúde. A radioterapia ela é um tratamento complexo, então ela tem algumas etapas para a gente iniciar o tratamento. A primeira etapa a gente fala em simulação. O que é a simulação? A gente vai simular como se fosse o dia do tratamento para criar um molde para esse paciente. Então, cada paciente tem o seu molde individual. Quando ele vem tratar, a gente encaixa o paciente nesse molde e consegue reproduzir sempre a mesma posição. Depois da simulação, a gente precisa fazer ainda o planejamento. O planejamento, a gente vai trabalhar a área que a gente vai tratar junto com os físicos médicos. Então, a gente vai criar um plano de tratamento para cada paciente. Isso permite, então, tratar exatamente na área que tem o tumor. Aí, então, depois dessas etapas, o paciente inicia o tratamento. Aqui é a sala de planejamento, onde no sistema de planejamento a gente vai criar o plano do tratamento de cada paciente. Bom, meu nome é Rafaela, eu sou mãe do Francisco, na verdade o Chico, né, pra mim. E eu falo que o Chico, ele me escolheu, porque o Chico foi o meu primeiro gato. Então ele sempre foi um gato com uma imunidade muito baixa. E aí, recentemente, ele apresentou alguns sintomas, como se fosse um sintoma de gripe. E eu acabei optando por internar. E nessa internação, durante essa internação que ele ficou 4 dias, a gente descobriu um tumor, né, o tumor neonasal, porque eles foram tentar fazer uma lavagem sedado. E aí acabamos descobrindo que ele tinha uma massa, né, e daí foi feito biópsia e descobrimos, então, o tumor. E aí fui encaminhada aqui para Pet Care, conversei com a doutora Natália, com todo mundo. E eu tô muito esperançosa, hoje é a 6ª sessão dele, de radioterapia, de 10 sessões. E ele já melhorou muito, assim, algumas características que eu percebia nele já melhoraram. Ele já tá muito mais esperto, já tá brincando mais com os irmãos. E eu tenho certeza que logo, logo, assim que ele terminar, ele vai ficar 100%. E muito feliz de ter encontrado um tratamento para ele e saber que ele tem grandes chances de ficar curado e viver aí por muitos e muitos anos coladinho comigo. Hoje a gente possui um acelerador linear, que é um equipamento que permite utilizar técnicas mais avançadas de radioterapia, como a radioterapia de intensidade modulada. Aqui é uma sala de radioterapia, ela foi preparada para receber esse tipo de equipamento. Então, para ter uma ideia, a espessura da parede ela é de 1,90 m. Isso porque esse equipamento que a gente utiliza é um acelerador linear, a gente utiliza radiação de alta energia.
Então a gente precisa de uma estrutura que consiga blindar esse tipo de radiação. O equipamento também possui um acessório que a gente chama de multi-leaf, que são múltiplas lâminas. Essas múltiplas lâminas permitem fazer diversos formatos, então específico para cada tumor, além de permitir a passagem de maior ou menor quantidade de radiação. Aqui é a sala de comando, onde o técnico opera o equipamento e onde a gente vai monitorar o paciente anestesiado, tanto com as câmeras da sala, quanto com o monitor da anestesia. Uma das grandes preocupações é o paciente receber anestesia toda vez que vier tratar. Porém, hoje, a anestesia que a gente utiliza é uma anestesia para contenção, para manter o animal imóvel. Então, a gente não precisa aprofundar tanto a anestesia desse paciente. Além disso, a gente possui medicações mais recentes, mais seguras. Os nossos profissionais são especializados na área da anestesiologia e os nossos pacientes fazem os exames pré-anestésicos, conferindo então uma segurança maior para anestesias consecutivas. Assim como outras terapias de tratamento, a radioterapia também pode causar efeito colateral. Porém, é importante entender que se isso acontecer, o efeito colateral é restrito à área de tratamento e depende de vários fatores, como o tipo de tumor, a localização, o tipo de protocolo. Então, caso ocorra algum efeito colateral, a gente faz todo o tratamento, por ser também um efeito transitório. O paciente ele melhora das alterações dos efeitos adversos da radioterapia. Apesar do paciente ter que ser anestesiado, o tempo do tratamento em si é em torno de 5 a 10 minutos. O que vai demorar no final é o paciente entrar, pegar o acesso, anestesiar, posicionar, conferir o posicionamento, tratar, o animal acordar e ser liberado. E ele vai para casa e tem uma rotina normal em casa. Não precisa de nenhum cuidado específico na maioria dos casos. Então é um procedimento rápido. Apesar de alguns protocolos terem que ser diários, é muito tranquilo, o paciente volta para casa no mesmo dia. Após a radioterapia, a gente faz um acompanhamento para ver se o paciente teve algum efeito colateral e para ver qual foi a primeira resposta logo após o tratamento. Em seguida, o paciente mantém um acompanhamento com o especialista. A equipe da radioterapia é multidisciplinar. Além dos veterinários, o radio-oncologista e o anestesista, a gente conta também na equipe os físicos médicos e os técnicos em radioterapia. Desde a recepção, que você será acolhido, até os auxiliares de veterinários, todo mundo comprometido com a melhora do paciente. Caso o seu pet tenha um diagnóstico de câncer, saiba que hoje a gente tem diversas formas de tratamento, inclusive a radioterapia. É muito importante que vocês em casa prestem atenção no carinho que estiver fazendo no seu pet, se identificar alguma alteração, algum aumento de volume, se o animal mudar o comportamento, ficar mais caidinho, mais triste, procurar um veterinário, investigar, porque pode ser algo aí mais grave.